verso 21. Estava falando hoje mesmo para os machos, né? Tom Hanks ali, ó, conversando com alguns irmãos. Os machos que estão... Só os homens vão entender o que eu estou falando aqui. Os machos estão aqui, amém? Eu esperava um amém mais de macho, mas tudo bem. Amém? Eu sei que os irmãos são cansados, eu falei até hoje de manhã. Pregar em retiro é o desafio, porque à noite está praticamente todo mundo cambaleando, né? É cansativo. Eu sei disso. E a gente fica naquela, pedindo a Deus para que Deus deixe todo mundo desperto, melhor dizendo, não disperso. E aí, eu lembrei de uma história que eu ouvi do Nicodemos, justamente sobre isso. Toda preocupação que o pregador tem, os irmãos que pregam sabem disso, de não ser algo cansativo. Renato aí, fique atento. Um seminarista, próximo de casar. Perto do casamento, a noiva dele chama ele e diz, olha, a gente vai ter tudo em comum. Tudo, vamos compartilhar a nossa vida. Menos... E mostrou uma caixa preta para ele. Ele, como todo bom homem, doido para casar, não ouviu uma palavra do que ela disse. Disse, tudo bem, aceito. 20 anos depois, ele já um pastor experiente, estava em casa, a mulher não estava em casa. O que foi que ele lembrou? Da caixa preta. Ele pegou a caixa, pediu perdão a Deus pela promessa que ele fez de nunca abrir a caixa e abriu. Ele abriu a caixa, tinha 3 ovos e uma pilha de dinheiro dentro da caixa. E ele ficou sem entender dentro de casa, esperando a mulher chegar. Disse, o que será isso? 3 ovos e dinheiro. A mulher chegou, ele correu e disse, amor, eu quebrei a promessa que eu fiz há 20 anos atrás. E a mulher interrompeu e disse, isso já foi há muito tempo, não tem problema nenhum. Ele fez, não, tem sim. Agora eu quero saber o que é isso. 3 ovos e esse dinheiro aqui. E ela disse, olha, amor, é o seguinte. Nesses 20 anos de casado, sempre que você pregou uma mensagem, aquela pregação cansativa e chata, eu coloquei um ovo lá dentro. E ele, orgulhoso, disse, poxa, 20 anos, só 3 pregações chatas. Ele disse, e esse dinheiro? Aí ela disse, isso aí foi o que eu apurei vendendo o resto dos ovos. Eu espero que hoje não seja cansativo para ninguém, para que você absorva o conteúdo, amém? Aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Pois bem, Mateus capítulo 16. Vamos ler o verso 21 até o verso 23. Preste atenção. O texto diz o seguinte: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, repreendê-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos... O tema da nossa mensagem hoje é a tua palavra garante a minha salvação. A tua palavra garante a minha salvação. Os gregos antigos tinham uma noção
bem diferente do cristianismo do primeiro século. Desse ambiente em que o cristianismo estava imerso, os gregos não tinham duas noções que o cristianismo pregava. Primeiro, a ideia de salvação e segundo, ideia sobre pecado. Os gregos não tinham a mínima noção sobre essas coisas. O mais próximo de salvação para os gregos era a ideia da lembrança, de ser lembrado. Ou seja, o grego tinha que fazer um ato heróico, tinha que ser um grande orador, um grande poeta, um grande guerreiro. Ele tinha que deixar sua marca no tempo e na história. E a ideia mais próxima do grego de salvação é que quando ele estivesse morto no submundo, alguém estivesse lembrando dele por meio das canções, dos livros, das histórias, dos poemas. Essa é a ideia mais próxima que os gregos têm sobre salvação. Enquanto estivesse no submundo, se a memória dele se perpetuasse na terra, ele estaria vivo, ele estaria salvo. Então, a mensagem cristã do primeiro século impacta esse pensamento. Porque você vê mensagens na Escritura como aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ser Senhor, seja servo de todos. Você vê João dizendo que importa é que ele cresça e que eu diminua. Essas ideias o homem grego não compreendia, principalmente a ideia da cruz. É por isso que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, fala sobre o escândalo da cruz para o grego. Porque a ideia de salvar alguém morrendo na cruz, a morte mais vergonhosa do Império Romano, era inconcebível. Por isso que é um escândalo essa pregação. John Stott, no livro A Cruz de Cristo, clássico, vai dizer que a mensagem de Paulo, a mensagem da cruz, era o elemento de escândalo no mundo grego. Falar da cruz era algo terrível na época. Eu lembro que a TV Master fez um debate lá em João Pessoa e convidou várias autoridades religiosas, representante dos cultos de matriz africana, um pastor evangélico, padre católico e um espírita. E o debate estava até indo bem, tranquilo, quando perguntou sobre salvação. E aí o pastor, na época, disse: sem a morte de Jesus, sem Cristo morrer na cruz, o homem vai de forma irremediável ao inferno. Quando o pastor acabou de falar isso, foi um problema no debate. O padre disse: eu não tenho como acreditar dessa forma, porque Deus é amor. O representante espírita disse: pastor, eu sou pai e amo meu filho. E como pai, por mais que eu corrija, eu jamais vou condená-lo. Porque Deus é amor, pastor. E eu percebi ali que o grande divisor de águas do debate foi justamente quando se falou sobre a cruz de Cristo. Quando falou nesse tema, houve um problema, um constrangimento entre os debatedores. Perceba, na narrativa que nós lemos, o próprio Jesus, Mateus vai narrar uma palavra terrivelmente descrita pelo próprio Pedro e rebatida por Jesus. Era necessário, e essa palavra brilha no texto, era necessário que ele morresse. E aí, depois de Mateus ter falado esses elementos, era necessário que ele morresse, que ele passasse pelas mãos dos sacerdotes, anciãos. Surge Pedro, sanguíneo, de forma bem humanista, e diz: Senhor, isso de modo algum te acontecerá. O texto diz que Pedro começou a repreendê-lo. No texto grego, a palavra repreender que aparece aqui é a mesma palavra que Jesus usa no Evangelho de Marcos quando repreende demônios. O que Mateus está dizendo aqui, usando essa palavra, é que Pedro foi altamente desrespeitoso com o mestre. Pedro faltou com respeito e não foi pouco. E aí Jesus vai e responde à altura
E o texto de Mateus diz que agora Jesus passou a repreender Pedro. Agora sim, usando a mesma palavra que o próprio Pedro usou. E diz: arreda, Satanás, porque você não pensa como Deus pensa, mas pensa como os homens. Ou não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. O que o texto está sugerindo, dizendo, não é o que alguns sugestionam, dizendo que Satanás estava usando a boca de Pedro. Não é isso. O que o texto está dizendo é que as palavras de Pedro, a ideia de Pedro, bem humanista, de querer proteger o Jesus humano para não perder o seu companheiro, porque quantas vezes Jesus tinha salvado os discípulos de grandes enrascadas. Inclusive o próprio Pedro escutou homens de pequena fé, porque Pedro já tinha afundado no mar. Senhor, isso jamais te acontecerá. Tem compaixão de ti, tenha pena de você mesmo, Senhor. Não faça uma coisa dessa com você. O que Pedro não tinha compreendido é que se Jesus tivesse aceitado a proposta do diabo, porque do contrário de quanto muita gente pensa, o diabo nunca se orgulhou de Jesus ter morrido na cruz. A tentativa do diabo, John Stott fala isso de forma brilhante no seu livro, foi impedir que Jesus chegasse na cruz. Você pega o evangelho do próprio Mateus, o capítulo 4, o diabo faz aquelas propostas a Jesus. Todos os reinos eu te dou, basta só me adorar por um instante. A proposta do diabo a Jesus é: eu posso lhe entregar todos os reinos, porque eu sei que é isso que você veio fazer na terra. Mas eu posso encurtar o caminho, eu posso te oferecer um atalho, Jesus. Basta me adorar que eu te entrego tudo. A proposta do diabo é fazer Cristo reinar sem a cruz. A proposta de Satanás é fazer com que Jesus adquira os reinos, abandonando o Pai e adorando o diabo, pegando um atalho, o caminho mais fácil. Mas Jesus não negocia com o diabo a possibilidade de ser rei, de conquistar as nações sem a cruz. Porque a cruz era necessária. Absolutamente necessária. E aí, no próprio contexto, depois de Pedro ouvir aquilo, talvez eles entenderam o propósito e a mensagem da cruz. Os irmãos já ouviram quando Jesus, aquela memorável passagem onde Jesus diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Eu sei que muita gente interpreta isso estritamente no sentido moral e ético, como se fosse tomar a cruz, como se fosse simplesmente renuncie os seus desejos e as suas vontades. A gente pode até aplicar o texto dessa forma, mas a interpretação, que é uma coisa distinta, a aplicação e interpretação é outra. O que Jesus está dizendo ali em tome sua cruz e siga-me, e é por isso que muita gente naquele momento deixa de seguir Jesus, porque quando os judeus ouvem falar na palavra cruz, muita gente sai fora. A crucificação era um método cruel. A grande maioria dos prisioneiros não morria na cruz, morria antes, pelos açoites e o sofrimento antes da crucificação, mas fazia parte da pena romana. É por isso que quando Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. No primeiro século, no Código Penal Romano, estabelecia que o prisioneiro condenado a morrer na cruz tinha que carregar a própria cruz, que na verdade não era a cruz inteira, era apenas a trave, o que os romanos chamavam de patíbulo, pesava cerca de 50 quilos. E ele tinha que carregar da Fortaleza Antônia até o Gólgota, quase 1 quilômetro, 50 quilos nas costas, madeira áspera, as costas abertas. O prisioneiro condenado tinha que levar a cruz. E aí quando Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, o que ele está querendo dizer é, quem quiser me seguir, se prepare para tudo, inclusive para literalmente morrer.
Tem metáfora aqui no texto. E quando ele diz, tome a sua cruz e siga-me, todo mundo sabia que nas ruas de Jerusalém, quando via da janela alguém carregando a trave, uma coisa era certa, no final é cruz. Ver alguém carregando a cruz é sinal de morte. E quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, muita gente deu as costas a Jesus e foi embora. Muita pouca gente disposta a morrer por Jesus. Por isso, essa morte foi absolutamente necessária. Sem essa morte não haveria salvação. E o que eu queria refletir com os irmãos nessa noite, se essa morte é absolutamente necessária, a Escritura ela nos garante algo, que é a salvação. Só que existem 4 elementos, pelo menos 4, que eu queria refletir com os irmãos acerca da morte de Jesus. E por que esses elementos tornam a morte de Jesus absolutamente necessária, a ponto da gente olhar para a Escritura e dizer, tua palavra de fato me garante salvação. Primeiro, essa morte nos garante salvação porque essa morte foi sacrifício. É o primeiro ponto. Sacrifício. E sacrifício implica na honra de Deus que foi desonrada. A santidade de Deus que foi atacada. R.C. Sproul, ele vai dizer num livro fantástico, A Santidade de Deus. Um livro que quando você lê, você sente o pior dos homens. Sproul diz que pecado é algo tão grave que é algo que deixa Deus se sentindo traído. Por isso, Deus não pode deixar para lá o pecado. O pecado é algo tão forte. E o sacrifício tem a ver com isso. Porque o pecado humano desonra a santidade divina. O pecado humano é um tratado de rebelião contra Deus. Sempre que pecamos, desonramos a Deus, a sua santidade. Por isso, a gente não pode olhar o pecado como simplesmente algo banal, como um virar de página, ou como disse Calbart na Carta aos Romanos, no seu comentário, olhar Deus como se fosse um Deus de bibelô, do qual a gente pode brincar, manipular. Deus não é brasileiro. Ele não vai negociar o pecado. Tem que existir algo para que Deus possa aplacar a sua ira santa, a sua ira justa, que vai recair sobre o pecador inevitavelmente. E a forma que Deus proveu para isso foi um sacrifício. Sem sacrifício não pode haver salvação. Porque o sacrifício vai reparar o dano causado pelo pecador devido ao seu pecado em relação à santidade e à honra e à glória de Deus. Lembro daquela famosa frase, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ideia de sacrifício ali explícita. Sem sacrifício não há absolutamente salvação. A morte de Jesus foi necessária porque precisava haver reparação. Porque em Adão, na queda, cada um de nós desonramos a Deus, a sua santidade. Sem sacrifício, absolutamente não há perdão. E todo pecador precisa ser perdoado. Por isso que o sacrifício é a única via que possibilita o perdão divino. Sem sacrifício não há perdão. E é por isso que dentro da teologia do Antigo Testamento tem uma coisa linda que Isaías fala. Eu sei que a gente é um só. É tudo igual.
Eu sei que quando você peca, e aqueles pecados repetidos, sabe o que é pecado repetido? É aquele que é alguma área que a gente sempre falha mais e repete. Sabe quando a gente peca tanto que a gente fica com vergonha de pedir a Deus de novo perdão? Porque cometeu de novo, porque fez de novo. E quando a gente tem coragem finalmente de pedir perdão a Deus e orar e dizer, Deus, me perdoa, eu fiz de novo. Muito constrangido, a gente chega diante de Deus e pede perdão pelo pecado que a gente cometeu novamente. E aí a gente esquece a ideia de sacrifício. Que Isaías diz que quando um adorador pede perdão a Deus sinceramente, porque não estamos mais cobertos com sacrifício de animais, e sim do próprio Cristo que se entregou, o sacrifício possibilitou que nós fôssemos perdoados. E aí Deus diz, através do profeta, olha, os seus pecados eu já não me lembro mais, eu joguei no mar do esquecimento. O que a gente esquece com o sacrifício é que quando a gente pede perdão a Deus e diz, Deus, me perdoa porque eu pequei novamente. A gente precisa ouvir de Deus dizendo, de novo não, para mim é sempre a primeira vez, porque as outras eu perdoei e não lembro mais. Para o pecador que se arrepende, que pede perdão, é sempre a primeira vez que Deus enxerga. Mas a morte de Jesus não foi apenas sacrifício, ela foi substituição. É o segundo ponto que eu quero tratar. Sacrifício, substituição. E substituição tem a ver com a incapacidade humana de promover a própria salvação. Ninguém pode se salvar. Todo pecador precisa de alguém, precisava de algo para o substituir. O que a teologia chama de morte substitutiva. E aí eu trago sua memória Mateus capítulo 19. Preste bem atenção. Jesus conta uma parábola extremamente interessante. Havia um homem, um jovem rico, que dá o nome à parábola. Esse homem chega para Jesus, muito orgulhoso, e diz, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Olha só. E aí Jesus olha, eu vou parafrasear a parábola. Jesus diz, beleza. Você quer saber o que é que você pode fazer para ser salvo? Você tem observado os mandamentos? E o jovem rico responde, Senhor, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. O cara era jovem. Não sei quanto tempo ele imagina isso. Desde que eu sou um bebê, eu tenho observado a lei de Deus. E aí Jesus vai e cita uma parte do decálogo, dos 10 mandamentos, e omite a outra parte, propositalmente. Jesus começa a falar as partes dos 10 mandamentos que diz respeito do meu relacionamento com o meu próximo. Porque o decálogo é essa via. Não matarás, não adulterarás. Tudo isso é em relação a mim e ao meu próximo. É o que a gente chama de mandamentos horizontais. E você tem a obedecer a Deus acima de todas as coisas. Os que a gente chama de linha vertical. Meu relacionamento com o meu Deus. Jesus omite essa parte. Jesus só fala para o jovem rico da responsabilidade dele para com os seus irmãos. E aí ele pega no calcanhar de Aquiles do jovem rico. E aí vem a pergunta, queres ser perfeito? Vai, vende tudo o que tens e faz aquilo que você já disse que faz desde a sua mocidade. Doe aos pobres. Sabe qual é a conclusão da parábola? O texto diz, o jovem deu as costas a Jesus, entristeceu-se, foi embora, porque era dono de muitas propriedades. O que Jesus mostra para aquele homem que ele não obedecia os mandamentos coisíssima nenhuma. O que Jesus mostra para ele é que tem duas possibilidades de salvação. E olhe como é interessante. Logo após, Jesus diz aos discípulos, olha, já foi embora, eu vou ensinar uma coisa para vocês. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Do que alguém que confia nas próprias riquezas comprar o passaporte para o céu. Os discípulos ficam invocados, como a gente diz aqui no Nordeste. Chega num certo ponto, talvez, o texto não diz, mas talvez tenha sido o impulsivo, sanguíneo Pedro. Olha a pergunta dos discípulos.
Sendo assim, Senhor, quem vai ser salvo? Quem é que vai ser salvo? Por que que os discípulos relacionam a salvação com a riqueza do homem? Porque na teologia judaica, os judeus acreditavam que um homem próspero, que as riquezas era a seta indicadora da bênção de Deus, que alguém estava sendo abençoado por Yahvé, experimentando as bênçãos de Deuteronômios 28. E quando eles ouvem Jesus dizer, olha, esse aí não vai ser salvo nunca desse jeito. E os discípulos olham e dizem, Senhor, se ele não vai, sendo assim, quem vai ser salvo? Você lembra qual é a resposta de Jesus aos discípulos? Jesus olha para os discípulos e diz, isso para os homens é impossível. Você sabe por que Jesus diz isso? Eu imagino que isso foi desesperador para os discípulos. Nenhum de vocês conseguem se salvar. Isso para os homens é impossível. Você imagina a cabeça dos discípulos? Sabe por que Jesus diz que isso para os homens é impossível? Porque só tem duas formas do homem promover a própria salvação sem precisar de Deus. Primeiro, sendo perfeito, lembre da parábola. E segundo, obedecendo estritamente todos os mandamentos. E a pergunta que eu faço aqui a você hoje é, alguém aqui já pecou alguma vez na vida? Pelo menos uma vez? Segunda pergunta, alguém aqui com problemas psicológicos gravíssimos acha que é perfeito? Levante a mão. Ninguém é perfeito aqui? E lembre, perfeição é capacidade de nunca errar e nem sequer pensar em errar. Há alguém aqui que é perfeito e que nunca pecou na vida? Então eu tenho uma notícia para você, terrível. Você não pode ser salvo. De forma nenhuma. É o que Jesus disse para o jovem rico. Absolutamente ninguém pode promover a própria salvação. Sem Deus ninguém pode se salvar. Lembra das palavras finais? Isso para os homens é impossível. Só que tem uma vírgula. E Jesus continua. E graças a Deus que ele continua. E ele diz, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Só tem um que pode salvar vocês. Só tem um que pode tomar o lugar de vocês de forma substitutiva, que pode substituir vocês, alguém que é perfeito e alguém que nunca pecou, o próprio Deus, o próprio Jesus. Por isso que a cruz é substituição, a morte de Jesus é substituição, porque para Deus nos salvar, alguém teria que morrer, e esse alguém que deveria assumir o nosso lugar tinha que ser perfeito e nunca ter quebrado a lei, alguém inocente ter morrido no nosso lugar. Quem tomou o nosso lugar na cruz de forma substitutiva foi o Senhor Jesus Cristo. A cruz era para mim, a cruz era para você. Ninguém pode se salvar por si só. Em terceiro lugar, além de sacrifício, além de substituição, essa morte foi necessária e ela nos garante salvação porque ela foi e é propiciação. Uma palavra que talvez a gente não escute muito. Aparece cerca de 3 vezes no Novo Testamento. João no capítulo 1, na primeira carta, 1 João capítulo 2, verso 2, melhor dizendo. João diz, ele é a nossa propiciação. Não somente a nossa, mas a do mundo todo. Propiciação tem a ver com apaziguar, aplacar, acalmar a ira de Deus. Uma ira justa, uma ira santa. E para a gente entender por que a morte de Jesus ela é propiciação, a gente tem que lembrar de uma coisa. Eu queria trazer a sua memória e parafrasear outra parábola. É a segunda vez que aparece uma variante da palavra propiciação. Preste bem atenção. Jesus conta uma parábola e diz, 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era publicano, pecador. O outro era fariseu, religioso. O fariseu se colocou na frente, no lugar de destaque.
ergueu os olhos aos céus e orou dizendo: ó Deus, graças te dou porque não sou como nenhum desses homens, adúlteros, injustos, e nem muito menos como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, e de tudo quanto ganho, te dou o dízimo. Jesus disse que o publicano, porém, ficou lá atrás, nem sequer conseguia erguer os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, porque sou pecador. E a pergunta no final de Jesus é: qual desses 2 homens voltou para casa perdoado? Eu queria chamar a sua atenção para o conteúdo dessa pequena oração do publicano. Olha a oração do publicano: ó Deus, sê propício a mim, pecador. É exatamente assim. Você sabe o que quer dizer isso? O conteúdo da oração? O que aquele publicano tinha em mente é que uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, no dia do grande perdão, da grande expiação, o sumo sacerdote pegava um animal inocente que iria morrer de forma substitutiva no lugar do povo de Deus, dos israelitas. O sumo sacerdote colocava sua testa na testa do animal e orava simbolicamente, transportando os pecados da nação para o animal. O sumo sacerdote tinha uma bacia e um molho de isopo, um arbusto da época. Matava o animal, aparava o sangue e entrava. Santo lugar, santo dos santos, isso uma única vez por ano. Dentro do santo dos santos, só tem uma coisa: a arca da aliança. Uma urna feita de madeira de acácia revestida de ouro. Dentro da arca, 3 elementos. Um pouco do maná recolhido no deserto, a vara de Arão que floresceu e a lei que condena os humanos por não conseguir guardá-la. Aí onde está a chave hermenêutica da coisa. Em cima daquela urna, da Arca da Aliança, você tem o propiciatório. O propiciatório é uma peça só batida de ouro, 2 querubins guardam, e dentro tem a lei que condena os humanos por serem pecadores, porque Paulo argumenta isso na carta aos Romanos. Só existe lei porque o homem pecou. O homem não consegue se salvar, o homem não é perfeito, sempre peca. E aí, o sumo sacerdote pegava o isopo, aquele arbusto, colocava no sangue e aspergia por sob a tampa, chamada de propiciatório. O propiciatório ficava salpicado de sangue. E aquilo representava, no dia de Yom Kippur, do grande perdão, que quando Deus dos céus olhava para dentro da arca, para a lei que condena os humanos, que não têm condições de se salvar, que não são perfeitos, que não conseguem guardar a própria lei, Deus dos céus olhava o sangue na tampa, no propiciatório, e aquele ato simbolicamente significava que Deus estava perdoando o pecado do seu povo, porque um animal morreu no lugar dos pecadores de forma substitutiva. Um poeta e pensador cristão traduziu a oração do publicano com uma poesia. E ele disse que o publicano orou assim: Deus, olha para mim como o Senhor olha para o sangue aspergido sobre o assento da misericórdia e me perdoa. Olha para mim como o Senhor olha para o sangue aspergido sobre o assento da misericórdia e me perdoa. A ira de Deus que cairia sobre nós caiu sobre o próprio Cristo na cruz. Não à toa, antes da cruz, Jesus, no estado psicológico elevadíssimo, ele vai suar gotas de sangue. Ele sabe o que espera por ele. Quando Paulo diz que ele se fez maldição por nós, o verbo fazer que aparece no texto grego é fazer um pacote. O que Cristo fez na cruz por nós, desviando a ira de Deus de nós e caindo sobre ele, foi pegar todos os pecados da humanidade, colocar sobre ele e levar na cruz. É por isso que a cruz é
propiciação. Foi isso que ele fez por nós. Ele acalmou. É por isso que Paulo, capítulo 5 da carta aos Romanos, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Porque Paulo diz que agora, mediante a justificação, pela fé, temos paz com Deus. Porque antes da cruz, o pecador é um inimigo de Deus. O pecado que está dentro dele o torna inimigo de Deus. A única forma do homem ser amigo de Deus, ter paz com Deus, é mediante a fé, aceitar o sacrifício propiciatório de Cristo. Não existe outra maneira de um ser humano ser salvo. Por isso que além de sacrifício, além de substituição, essa morte foi propiciação. E por fim, essa morte foi redenção. Amém? E redenção tem a ver em declarar alguém inocente mediante pagamento. Redenção significa isso. Eu sei que você já leu várias vezes que ele nos redimiu nas canções, mas entenda bem a profundidade da coisa. Quando a Bíblia diz que ele nos redimiu, você tem que lembrar da cruz. Tem um livro interessantíssimo chamado Os 7 Brados da Cruz. Você precisa ler esse livro. É um livreto, na verdade. Você lembra quando Jesus gritou na cruz: está consumado? A palavra mais importante dos brados da cruz. Você tem que lembrar o seguinte. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. E a palavra tribunal, no grego, é a palavra bemá. Bemá é púlpito. É como se fosse esse aqui que vocês estão vendo. Bemá é isso, que aparece no texto grego. Quando Paulo diz que todos vão comparecer diante do bemá de Cristo, do tribunal, era a palavra que Paulo usa do juiz romano do primeiro século. O juiz se colocava atrás de um púlpito e julgava os casos. E aí, o juiz tinha uma folha em que se chamava de escrito de dívida. No rodapé desse papel, desse manuscrito, o juiz romano colocava a sentença do prisioneiro. Durante o julgamento, alguém poderia entrar no tribunal e redimir o prisioneiro mediante um pagamento. E quando o prisioneiro, o réu, era absolvido mediante fiança, pagamento, o juiz pegava o papel e rasgava esse escrito que tinha no rodapé a condenação daquele réu. E aí ele colocava uma palavra em latim, mas que no grego Jesus se utiliza dela na cruz. O juiz romano dizia: tudo está pago. Que em grego é uma palavra só, tetelestai. Você sabe o que é que Jesus grita na cruz no final, antes de entregar o Espírito? Você lembra do centurião romano quando olha para Jesus e diz: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus? Sabe por que uma das coisas que faz aquele centurião, aquele soldado romano, que conhecia o Código Penal romano, que conhecia os trâmites processuais da época? Jesus na cruz é um prisioneiro. Foi condenado. Mas na cruz ele usa a palavra que o juiz romano usava para absolver um condenado. Jesus na cruz grita: tetelestai, está consumado. O que Jesus grita na cruz é: eu paguei o preço por todos os homens, eu paguei o preço pela humanidade, está consumado. A dívida foi paga. O que Jesus está fazendo é riscar o escrito de dívida que nos condenava. E o que eu acho lindo no apóstolo Paulo é que em Colossenses capítulo 2, verso 14, sabe o que é que Paulo diz? Eu vou ler para vocês. Tendo cancelado o escrito de dívida
que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Sabe o que é que Paulo está dizendo? O juiz romano, ele rasgava o escrito de dívida que condenava o réu. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus cancelou a nossa dívida mediante o pagamento do seu próprio sangue e ele encravou o escrito de dívida na própria cruz. A cruz revela o meio da salvação. É por isso que a gente pode olhar para Deus e dizer: a tua palavra me garante salvação. Ela foi sacrifício, ela foi substituição, ela foi propiciação e ela foi redenção. A única explicação para você ter chegado aqui nesse retiro, a única explicação para você estar aqui adorando a Deus em espírito e em verdade, a única explicação que faz você abrir sua boca e ter convicção que Deus ouve a sua oração, a única convicção que você tem quando você dobra seu joelho e pede perdão e sabe que Deus pode lhe perdoar, é porque Cristo morreu por você numa cruz de vergonha e de dor. Lembra do Éden? Quando o homem peca, não é o homem que procura reparar. Não é o homem que procura reparação. Deus vem ao encontro de Adão e Eva procurar o homem depois da queda. É sempre Deus que toma a iniciativa da redenção. É sempre Deus que toma e que dá o primeiro passo. E aí, tem um livro que eu li assim que eu me converti, muito tempo atrás. Não sei nem se ainda edita esse livro. Um Amor Além da Razão. Quando eu li esse livro, foi uma das vezes que eu chorei lendo um livro. Tem uma parte desse livro que o autor diz: como é que Deus ama a gente como a gente? Aqui está todo mundo bonitinho, sentado, mas só Deus sabe como a gente é quando ninguém está vendo. Só você sabe também como você é. Só eu sei dos meus erros, dos meus pecados. E uma coisa que a gente tem que pensar é como é que Deus ama a gente como a gente. Como diria o querido A.J. Packer, há uma víbora dormindo no inverno da nossa alma. E quando ela desperta, ela lança suas peções. Isso é o pecado. Como é que Deus olhou para a gente como a gente? Como é que Deus, nesse momento, olha para a gente, para mim, para você, e diz: é meu filho aqui, é minha filha, meus filhos. O amor de Deus vai além de toda e qualquer compreensão humana. É por isso que o salmista diz: que darei eu ao Senhor por tão grande salvação? A resposta dele, a única resposta, é que ele pode dar a sua adoração. Porque a verdade, o fato é, a gente não pode fazer nada, absolutamente nada que a gente faça vai recompensar a Deus pelo sacrifício do seu filho. Ele desceu da sua glória, ele se fez homem por nós, sofreu numa cruz de vergonha e de dor para poder salvar a mim e a você. Eu queria encerrar e eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Queria convidar já o pastor Jaildo também, o Ministério do Louvor também. Eu lembrei de uma música, não sei se o louvor pode tocar para a gente, enquanto a gente ora, pensa. Pastor Jaildo, pode vir, pastor. Que o início da música diz: sei, e a gente tem que saber mesmo, sei que foi pago um alto preço. Alto preço. Eu acho que essas coisas, no mínimo, tinham que fazer todos os dias a gente levantar as mãos para o céu e dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor resolveu me procurar em Cristo Jesus.
O Senhor não me deu como perdido, o Senhor veio me encontrar e me alcançou com a tua graça. E se você está aqui hoje, é pela graça de Deus. Se você está de pé, foi a graça de Deus. E é por isso que a gente pode dizer que a palavra de Deus garante a nossa salvação, porque não foi por nós, porque você é isso ou porque você é aquilo. Foi pura graça e misericórdia de Deus. Deus não viu nenhuma bondade no seu coração, nem no meu coração. Ele nos salvou porque Ele quis, porque Ele foi bondoso, gracioso e misericordioso. O que é que a gente tem feito? A nossa vida tinha que ser um culto ambulante. E quantas vezes eu e você, a gente falha nessa missão de simplesmente retribuir o amor de Deus adorando pelo que Ele é, não só pelo que Ele fez. Porque mesmo a gente pecando, transgredindo a lei aqui e acolá, Deus não abandonou ninguém aqui. Pode uma mãe abandonar o filho a que ainda amamenta. Mas a Escritura diz que o Senhor jamais nos abandonará. Eu queria que você baixasse sua cabeça e cantasse essa música em forma de gratidão pelo que Deus fez por você. Que você não deixasse absolutamente nada atrapalhar esse momento seu. Porque a Bíblia diz em Romanos 14:12 que a salvação ela é individual. E eu queria que você cantasse essa música com todo o seu coração, como forma de dizer: Deus, é a minha gratidão, porque eu fui comprado pelo teu sangue, porque o Senhor me substituiu na cruz. Eu só tenho o meu louvor, Senhor, para te dar. Vamos louvar a Deus?